Saudações para você, aluno da EMF Abel Dias de Melo. Sou o professor Dr. Reinaldo. Estamos aqui num dia de chuva no Abel, né? Abel versão fazenda, aqui perto da fibra. Está chovendo muito e estamos aqui para todos os dias estar gravando aulas expositivas para que quando você venha para a aula você possa realizar atividades. Então nosso intuito é deixar essas aulas expositivas de pequeno tamanho para que não seja muito extensivo, tá? Não adianta nós gravarmos aí 15 minutos de aula, 20 minutos, meia hora, porque a mente não absorve. Então é interessante ser objetivo e ser conciso. Tema da aula de hoje, texto jornalístico, tá? Conceito. O que é um texto jornalístico? Textos jornalísticos são textos veiculados por jornais, revistas, por televisão e que têm o intuito de serem objetivos, de informar de maneira clara, se detendo aos fatos. Qual é, professor, a estrutura de um texto jornalístico? São 4 estruturas. Ele deve ter uma pauta, onde você vai ali falar o tema, o assunto. Então, geralmente, um jornalista, ele introduz falando um assunto, falando um tema. Segunda estrutura, a apuração, ou seja, ele vai passar fatos, acontecimentos. Redação, ele tem um texto que vai informar sobre determinado acontecimento. E uma edição, que pode ser uma primeira edição, que é também um setor que vai revisar o texto, que vai fazer a refacção desse texto. Por isso que nós temos um editor e um editorial que faz esse trabalho, tá? Professor, qual é a outra característica do texto jornalístico? A linguagem. A linguagem deve ser objetiva, a linguagem deve se focar nas informações e passar isso de uma maneira bem clara para o público, de uma forma bem organizada para o público. E por que estamos tratando do texto jornalístico para iniciar os nossos trabalhos? Porque nós vamos fazer um jornalzinho da sala, vamos constituir um jornal digital, que é uma modalidade bem legal de jornal, onde vamos estar colocando vídeos, textos, e todos estes vão seguir essa característica de uma linguagem objetiva, de uma linguagem clara, se detendo aos fatos, tá? Então, estas aulas teóricas que nós estamos vendo é justamente para que você, quando for construir aqui no Abel Fazenda o material jornalístico, você já tenha essa noção pelas aulas no WhatsApp, o conceito, as características, os aspectos que constituem essa modalidade. Lembrando que o gênero jornalístico é um gênero entre muitos desse campo aí da dissertativa. E mesmo em outras modalidades dissertativas, narrativas, ele pode explorar, pode caminhar. Então a gente não fecha o gênero dizendo, por exemplo, que o texto jornalístico, o jornal, ele é apenas dissertativo. Não. Um jornal ele pode conter dissertações, narrações, exposições, porque os gêneros são multidiversos e os gêneros são interdependentes. Então, numa mesma textualidade, numa mesma modalidade, você pode ter diversidades de possibilidades. E o nosso jornal vai explorar isso. Mas, na sua linguagem, na sua estrutura de jornal, ele deve ter essas características que foram faladas. Que é essa linguagem objetiva, que é esse editorial, que é essa pauta, que é essa atenção aos fatos colocados de forma clara, com os títulos, os temas, as pautas trabalhadas, tá? E esse é o texto jornalístico, esse é o gênero que nós vamos trabalhar. Então, a gente fecha a aula aqui deixando um registro para que você na quinta-feira possa estar construindo esse jornalzinho aí do 9º ano.
Um abraço do professor Dr. Reinaldo, felicidades para você.